Durante os 4 anos anteriores, eu estive na vice-diretoria da Escola Politécnica, na gestão do professor José Roberto Cardoso. Eu acredito que a gestão do professor José Roberto Cardoso foi marcada por alguns pontos que eu considero bastante relevantes. O primeiro deles é que ele deu uma ênfase muito grande aos aspectos humanos da formação da engenharia. Então, durante todo o tempo, ele insistiu que a gente devesse fazer uma reforma curricular e que nessa reforma curricular a gente contemplasse a formação do novo engenheiro, a formação multidisciplinar e independente do novo engenheiro, com ênfase na criação da responsabilidade e da independência intelectual dos nossos formandos. Além disso, ele com bastante coragem aceitou o desafio de a gente ter o nosso curso de Engenharia de Petróleo em Santos. No começo as pessoas viam isso com um certo grau de desconfiança, com uma certa precaução. Eu não posso afirmar que as coisas lá estejam correndo 100%, mas eu posso afirmar que foi um acerto levar o nosso curso de Engenharia de Petróleo para lá, pois está se criando um grupo de professores e de alunos muito forte, muito envolvido e muito interessado no progresso da engenharia de energia no nosso país. Então, eu gostaria de enfatizar esses 2 pontos realmente importantes da gestão do professor Cardoso. E considero que, para mim, esses são 2 grandes desafios de gestão. Consolidar a nossa estrutura curricular EC3, que já foi criada e que já está em funcionamento, mas que vai precisar ao longo dos anos de ajustes, principalmente porque essa é uma estrutura curricular que privilegia a vontade do aluno em fazer disciplinas e em complementar a sua formação em diversas áreas. Portanto, ela requer da nossa parte oferecimento de disciplinas que permitam ao aluno fazer isso. E principalmente dentro da EC3, incentivar o uso das novas ferramentas tecnológicas, como TICs, ensino à distância, etc. E fazer com que essas atividades extra-classe, fora da sala de aula, passem a fazer parte da estrutura curricular e passem a fazer parte dos mecanismos de avaliação das atividades dos alunos. Além disso, acho que também na EC3 nós precisamos valorizar o trabalho que o aluno faz em atividades extracurriculares, como projetos como aerodesign, mini-maja, ou escritório piloto, ou coisas do gênero. São coisas que precisam ser valorizadas, ao menos no histórico escolar do aluno. Então, eu considero que a EC3 foi um passo muito importante a ser consolidado, principalmente nesses pontos que eu acabei de apontar. Sobre o curso de petróleo em Santos, sobre o campus de engenharia de petróleo em Santos, eu quero dizer que hoje nós temos um grupo de 12 professores recém-contratados, contratados há 1 ou 2 anos aqui na escola. Esse grupo está muito motivado, está trabalhando em conjunto, de maneira transdisciplinar, está em busca de recursos da Agência Nacional do Petróleo para iniciar trabalhos de pesquisa com alunos, trabalhos de iniciação científica com alunos, no âmbito do campus de Santos. Evidentemente, nós temos que contar para isso com os recursos da reitoria.
embora a universidade esteja nesse momento passando por uma situação financeira de crise, a gente considera que é prioritário para a Universidade de São Paulo, para a Escola Politécnica e principalmente para o país, que o nosso curso de Engenharia de Petróleo em Santos se desenvolva adequadamente. Porque ao desenvolvermos esse curso de petróleo adequadamente em Santos, certamente nós vamos contribuir com novos engenheiros, com spin-offs de produtos voltados à área de petróleo e gás, que certamente contribuirão para a economia do país. A economia do país vai ter um forte componente proveniente das atividades tecnológicas na área de petróleo e gás. E essas atividades só vão ser feitas com efetividade se nós tivermos bons engenheiros. E para isso nós precisamos ter uma boa infraestrutura de formação desses engenheiros nos nossos laboratórios, no nosso curso em Santos. Então, como desafio, eu apontaria esses pontos. Como sonho, porque quando a gente se dispõe a participar de uma posição como essa, que eu vou poder participar nos próximos 4 anos, de dirigir uma instituição centenária como é a Escola Politécnica, imagine a honra que é para a gente dirigir uma escola com tanta gente competente. Mas o meu sonho é que a Escola Politécnica seja realmente politécnica. É que as eventuais barreiras entre as diversas grandes áreas que a nossa escola tem, que essas diversas barreiras sejam atenuadas. Que a elétrica, a civil, a mecânica, a produção, a química trabalhem cada vez mais em projetos conjuntos, trabalhem cada vez mais em projetos multidisciplinares, porque a engenharia ela está migrando para uma engenharia multidisciplinar. É muito difícil hoje, num grande projeto de engenharia, distinguir o que é engenharia elétrica, o que é engenharia de automação, o que é engenharia de produção, o que é engenharia civil. Todas essas engenharias estão muito interligadas. Então, os nossos professores, os nossos chefes de departamento, os nossos departamentos precisam investir na integração e precisam investir nas atividades multidisciplinares. E nenhuma atividade tecnológica se faz sem pessoas, se faz sem que as pessoas tenham um bom entendimento. Então, o meu sonho é que a Escola Politécnica seja cada vez mais politécnica, seja cada vez mais ampla na sua atuação social, inclusive. Quando eu digo atuação social, eu digo a atuação de uma maneira geral. Nós podemos estender nossos laços de colaboração com outros institutos da USP, com as outras escolas de engenharia da USP, a Escola de Engenharia de São Carlos, a Escola de Engenharia de Lorena, e além disso com os outros institutos da USP, alguns que já são muito próximos da gente, como Instituto de Física, Instituto de Matemática, Instituto de Química, mas hoje nós temos condição de trabalhar com uma amplitude maior. Nós podemos ter colaborações com a Faculdade de Medicina, podemos ter colaborações com a Faculdade de Odontologia. Então eu gostaria muito que a Poli ampliasse essa participação no âmbito da universidade, essa participação transdisciplinar no nosso âmbito, multidisciplinar no âmbito da universidade, para que a gente possa efetivamente contribuir para o progresso do país e contribuir para que os nossos alunos cada vez mais se formem com maior amplitude de conhecimento e com maior amplitude de atuação.